Efésios capítulo 3, versículo 10 e o 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos irmãos, esse texto que nós lemos aqui em Efésios, capítulo 3, o versículo 10 e o 11, nos revela alguns aspectos da tarefa da igreja. Para que serve a igreja? Será que você sabe responder isso? Se alguém lhe perguntasse, igreja existe para quê? Para que serve a igreja? Qual é a tarefa da igreja? Qual é o propósito da igreja? Qual é o plano de Deus para a sua igreja? Porque Deus criou a igreja. Amém? A igreja não é essa placa que está lá fora, Igreja Presbiteriana Renovada. Isso não é igreja. Isso é uma instituição humana. Porque a igreja, o que compõe a igreja é esta pessoa que está aí do seu lado. Dá uma olhadinha e fala: olha, você é a igreja. É você que é a igreja. Amém? Todas as vezes que eu falar nessa noite, qual é o propósito da igreja, qual é a tarefa da igreja, eu estou falando de você. Amém? Eu estou falando de mim e de você. Não se isente dessa palavra, porque você é a igreja. Ok? Então, diante desses dois textos lidos aqui, os textos nos revelam qual é a tarefa principal da igreja. E a tarefa principal da igreja, ou o propósito da igreja, é honrar a Deus e glorificar aquele que é o seu cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Jesus, o Cristo. Amém? Então, qual é a tarefa da igreja? A tarefa da igreja é honrar a Deus e glorificar aquele que é o seu cabeça, que é Jesus Cristo. Então, qual é a sua tarefa? Qual é a minha tarefa? Qual é o propósito da sua vida e da minha vida? Honrar a Deus e glorificar a Cristo. Vamos repetir isso? A tarefa da minha vida, coloca o dedão em você aí, querido, da minha vida é honrar a Deus e glorificar Jesus Cristo. Então, está bem claro isso. A nossa tarefa é honrar e glorificar a Deus e o seu Filho Jesus. Esta é a nossa tarefa. Agora, o problema é como eu posso honrar a Deus? Como eu glorifico a Cristo? De que maneira eu glorifico a Cristo? De que maneira eu honro a Deus? Esta é a questão. Esta é a questão. Muitos não sabem honrar a Deus. Muitos não sabem glorificar a Jesus. O que muitos sabem e entendem é que glorificar a Cristo é só vir para a igreja e chegar aqui na igreja e dizer: glória a Jesus, glória a Deus. Ou então devolver o dízimo, ou dar uma oferta na casa de Deus. Existem pessoas que pensam que só isso é honra e só isso é glória. Estamos equivocados, porque a Bíblia, ela nos orienta e nos mostra como realmente a igreja, quem é a igreja? Fala, eu sou a igreja. A Bíblia revela como a igreja pode honrar a Deus e glorificar a Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vamos ler um texto agora, Mateus 28, a partir do versículo 18. Você vai aprender agora como realmente você pode honrar a Deus e glorificar a Cristo, da maneira bíblica e da maneira correta. Não é, irmãos, que nós devemos deixar de dar glória a Deus na igreja, não é isso.
Amém? Por favor, não deixe de glorificar a Deus na reunião congregacional. Por favor. Tá bom? Continue dando glória a Deus, abrindo a boca, dizendo, oh, glória. Antes de vir para a igreja, na reunião eu disse para Isabel, você tem que comer, porque senão você não vai ter força para dar glória. Glória a Deus. Então vamos ler aqui, Mateus 28, a partir do versículo 18. Quem encontrou aí, por favor, digam amém. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Então veja bem, queridos, o propósito da igreja, a tarefa da igreja, e quem é a igreja? Fala, eu sou a igreja. O propósito e a tarefa da igreja, ela está bem relacionada, bem envolvida com o programa de Deus para o mundo, com o propósito de Deus para o mundo. Eu vou tentar te explicar de novo, para você compreender. Preste atenção, escute bem para você aprender isso. A tarefa da igreja, o propósito da igreja, está relacionado com o programa de Deus para o mundo, com o projeto de Deus para o mundo, com o plano de Deus para o mundo. Então a sua tarefa, meu irmão, o propósito da sua vida está relacionado com o plano de Deus para o mundo. A questão é, você sabe qual é o plano de Deus para o mundo? Você sabe qual é o propósito de Deus para este mundo? O propósito de Deus para este mundo é duas coisas, só. Duas coisas apenas: conversão e discipulado. Diga comigo, conversão e discipulado. Este é o plano de Deus para o mundo: converter os pecadores, converter as almas perdidas, salvar essas almas perdidas e depois discipulá-las, ensiná-las a sua palavra. Por quê? Porque somente através da palavra, somente através da pregação da palavra é que um ser humano pode realmente se libertar dos seus pecados. Somente através da palavra. E a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Então, o seu propósito está relacionado a essas duas coisas: conversão e discipulado. Ou seja, Deus te chamou, Deus te escolheu, não foi apenas para você vir para a igreja e sentar no banco e ficar dando, oh glória, oh aleluia, oh culto gostoso, oh culto maravilhoso. Fala a Deus. O propósito da sua vida não é apenas esse. Deus não lhe chamou apenas para isso. Deus lhe chamou para converter os pecadores, aleluia, e discipulá-los, ensiná-los a sua palavra, aleluia. Este é o propósito de Deus para a sua igreja. Este é o programa de Deus para o mundo: conversão e discipulado. Se você não está envolvido com essas coisas, se você não está envolvido na conversão de almas, se você não evangeliza ninguém, se você não fala do amor de Deus e da justiça de Deus, a ira de Deus para ninguém, você não está cumprindo com a sua tarefa, você não está cumprindo com o seu propósito, ou seja, você não está no centro da vontade de Deus, você está fora, você está completamente fora, distante dos propósitos de Deus. Porque se você quer realmente estar no centro da vontade de Deus, o que você tem que fazer?
Hã? O que é que você tem que fazer? Eu devo evangelizar e discipular pessoas. Diga comigo, para mim estar no centro da vontade de Deus, eu preciso evangelizar alguém e eu preciso discipular este alguém. Amém? Então, repetindo a mesma pergunta de terça-feira e da outra terça-feira passada, você está discipulando quem? Você está evangelizando quem? Você está chorando por quem? Você está orando por quem? Você quer salvar quem, meu irmão? Quem? Você sabia que se você não evangelizar, a falta disso na sua vida pode lhe acarretar problemas? Você sabia disso? Pode lhe acarretar lutas? Você sabia disso? Pode lhe acarretar uma vida amarga? Você sabia disso? Porque se você fizer o que a Bíblia está mandando você fazer, você vai estar no centro da vontade de Deus. Você vai estar obedecendo a Deus. E quem obedece a Deus tem paz. Tem ou não tem? Tem. Paz interior. Uma paz plena. Paz. Mas quando você não faz a vontade de Deus, vai ter sempre algo lhe acusando de que você não está bem, de que tem algo errado com a sua vida, e você às vezes não sabe nem o que é que está de errado com a sua vida. Você pensa que é problema com o marido, com o filho, você pensa que é problema familiar, problema financeiro, quando na verdade o problema é este: você não está evangelizando ninguém, você não está ganhando ninguém, você não está discipulando ninguém, você está só olhando para o seu umbigo, você só está olhando para a tua vida, você está tendo autopiedade, você só olha para você e para você. Isso não é pensamento cristão. Cristão não olha para o seu umbigo. Cristão não diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, isso não é pensamento de cristão, isso é pensamento de quem é ímpio. Porque o cristão, ele pensa primeiro nos outros. Nos outros. Nos outros. É exatamente esse pensamento que nós temos que ter. Porque senão, queridos, nós estamos sendo desobedientes e estamos fora do propósito e da tarefa da nossa vida. Do propósito da tarefa na nossa vida. Então veja bem, esse texto que nós lemos aqui, qual foi o texto? Mateus 28, 19. Dá uma olhadinha na sua palavra, por favor, na Bíblia. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, e depois está escrito o quê? Batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Este termo, batizar, aleluia, esse termo, ele é usado para falar sobre conversão de uma vida velha para uma vida nova. É por isso que nós temos que batizar. É por isso, meu irmão, que você, que é a igreja de Cristo na terra, você não pode se conformar com uma vida infrutífera. O que é uma vida infrutífera? Vida infrutífera é uma vida cristã que não ganha ninguém para Jesus, é uma vida cristã que não evangeliza ninguém, é uma vida cristã que não tem amor nenhum pelos perdidos, é uma vida cristã completamente estéril, é um cristão que não produz absolutamente nada na obra de Deus. Ele é um acomodado, um inerte, só fica ali no banquinho, sentadinho, mas não produz nada na vida da igreja, não produz nada na obra de Deus, não produz nada do reino de Deus. Querido, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para trabalhar, Deus te chamou para produzir, Deus te chamou para frutificar no reino dele. Então o termo batizar diz respeito à conversão de vidas.
Conversão. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é esse: converter pessoas e depois discipulá-las. E veja o que está escrito agora no versículo 20: ensinando-os o quê? A guardar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa palavra aqui, ensinar, ela diz respeito ao discipulado. Batizar, conversão. Ensinar, discipulado. E essa tarefa é de quem? Minha. Essa tarefa é minha. Essa palavra aqui, Mateus 28, Deus está falando aqui para pastores fazer isso? Está escrito aqui: ide, portanto, pastores, fazer discípulos, batizem pastores. Esta palavra aqui é para pastores ou é para a igreja? É para a igreja. Se é para a igreja, então essa tarefa é de quem? Bata no peito e diga aí, essa tarefa é minha. É minha. Você não pode cobrar isso apenas do pastor e da liderança da igreja, porque esta tarefa é nossa, absolutamente nossa. Aleluia. Portanto, ensinar diz respeito ao discipulado. Então aqui mostra realmente as duas tarefas principais da igreja. Temos que ganhar e temos que discipular. É por isso que nós damos ênfase à pregação expositiva da palavra de Deus. Textos bíblicos, versículos, livros, capítulos. Temos que estudar a palavra. Temos que procurar dar mais importância, irmãos, a pregadores que realmente eles colocam a Bíblia ao nosso dispor. Eles explicam realmente o que está na palavra. Eles não apenas gritam. Eles apenas não fazem clichês. Eles apenas não dizem aqueles jargões. Olha, Deus vai te dar vitória. Não, mas pastores que realmente têm compromisso com a palavra de Deus. Pastores que realmente têm compromisso com o ensino da palavra de Deus. Não sejam crentes meninos. Não sejam crentes meninos. Não dê glória a Deus com toda a pregação que você ouve. Examine. Examine. Pare para ouvir o que o pastor está falando, o que o pregador está falando, o missionário, o evangelista, o presbítero está falando, para depois você dar glória a Deus. Você tem que ser inteligente, você tem que ser sábio, você tem que saber do que está sendo ensinado, que está sendo pregado, para depois vir um glória a Deus, vir um aleluia. Mas tem pessoas que não são assim, são meninos. Qualquer coisa que o pregador fala, oh glória, aleluia. Já viu esse tipo de crente já? Aí tem um pregador que falou assim, Satanás quer lhe matar. E o outro diz, oh glória. Está compreendendo, igreja? Então, o batismo, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, o batismo não é opcional. Não é. O batismo é algo vital na vida da igreja. O batismo é de vital importância. Não podemos abrir mão do batismo. O batismo é um testemunho de que alguém realmente se tornou membro da igreja. O batismo é um testemunho de que alguém realmente agora é parte integrante do corpo de Cristo na igreja. Então, como não querer se batizar? Como não querer correr atrás do batismo? Como não querer correr atrás de descer as águas, aleluia, e morrer para o mundo e viver para Deus? Como não correr atrás disso? O batismo é um sinal visível, aleluia, que realmente você se converteu, aleluia. Ou pelo menos deveria ser assim. O batismo é uma parte vital da igreja, onde a igreja demonstra sua evangelização. Se a igreja está batizando, é porque ela está evangelizando. Se uma igreja está batizando, é porque ela está ganhando almas. Aleluia.
Se uma igreja está batizando, é porque ela está viva, aleluia, e o Espírito Santo está operando dentro dela, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O batismo indica conversão. Se você, querido, não quer se batizar, isso significa que você não se converteu. Porque a partir do momento que a pessoa se converte, a primeira coisa que a pessoa quer é se batizar. Eu quero me batizar. E o discipulado, irmãos? O discipulado o nosso discipulado aqui é domingo pela manhã. Nós não temos outro dia aqui para discipular. É domingo pela manhã o nosso discipulado. Se você não vem para a escola dominical, você não está sendo discipulado. E você precisa ser discipulado. Para quê? Para você aprender, para ensinar outros. Como é que você vai pregar o evangelho se você não sabe nada do evangelho? Tem pessoas aqui, 20 anos na igreja, desde menininho, não sabe nada da Bíblia. Nada. Desde menininho. Ainda falam heresias, ainda falam meninices, bobagens, ainda falam coisas que a Bíblia não disse, ainda ensina coisas que a Bíblia não ensina, acreditam em coisas que a Bíblia não fala sobre aquilo ali. Mas vocês estão entendendo, gente? Porque a igreja tem que ser discipulada, porque a igreja tem que conhecer a Bíblia, para a igreja realmente viver de acordo com a Bíblia, e não de acordo com ilusões, tradições, usos e costumes humanos. O próprio Jesus Cristo, ele fazia isso. Jesus Cristo, ele pregava, amém? Você lembra disso, né? Ele pregava e ensinava. Jesus Cristo, ele falava a parábola, pregava a parábola, depois ele ia lá e ensinava o significado da parábola. Amém? Nós temos que imitar o nosso mestre. Nós temos que imitar a Jesus, nós temos que pregar para o povo, mas também nós temos que ensinar este povo o que é ser crente. Ai, meu Deus. Então a igreja, ela deve evangelizar e ela deve discipular as pessoas da maneira certa e correta. Agora, para a gente finalizar aqui, irmãos, nós vamos ler Efésios, capítulo 4 agora, capítulo 4, a partir do versículo 12. Este versículo agora vai mostrar o propósito apenas daqueles que foram convertidos, só dos convertidos, dos santos, de quem é gente santa, só dos que vão para o céu. Qual é o propósito real daqueles que são realmente convertidos? Efésios 4:12 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então veja bem o que quer dizer este versículo, que o objetivo principal da igreja convertida, da igreja santa, são dois, que é a maturidade, diga comigo, maturidade, e o segundo é o serviço, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, para os convertidos, o propósito dos convertidos na igreja, na obra de Deus, são dois: ter maturidade e trabalhar no reino de Deus, meu irmão. Você tem que prestar serviço na obra de Deus, você tem que trabalhar no reino de Deus. Você não pode ser esse crente aí, capenga, menino, parado, estagnado, acomodado, preguiçoso. Você tem que trabalhar. E para você trabalhar, primeiro você tem que ter o quê? Maturidade. A igreja precisa ser edificada, fortalecida. Porque uma igreja que ela não é edificada, ela não é fortalecida, ela não cresce, ela não desenvolve.
fica com aquelas manias o tempo todo da igreja, aqueles crentes melindrosos, o pastor fala uma coisa, aí incha a bochecha. É o jeito de deixar de ser pastor. Pastor agora não pode exortar, pastor agora não pode repreender, então não é pastor. É outra coisa. Para de melindrar. Eu vou vir para a igreja. Problema seu. Problema seu. Não querer vir para a igreja, problema seu. Agora vê se cresce, vê se amadurece, larga de ser menino espiritualmente. E vai crescer, vai ter maturidade. Menino não trabalha na obra de Deus. Não pode. E quando eu falo de menino, não estou falando de idade não. Idade não. Estou falando de crente aí, ó, com 20 anos e ainda é menino. Tem gente que tem 20 anos na igreja e ainda é menino, ainda faz coisa de menino, ainda se comporta como menino, ainda é cheio de milindre, cheio de coisinha. Não ganha ninguém, esse pessoal não ganha ninguém. Não ganha ninguém. Essas pessoas não têm como trabalhar na obra de Deus, não tem. Porque Deus precisa de trabalhadores, claro que Ele precisa de trabalhadores, não é? Porém, esses trabalhadores precisam ser treinados, precisam ser aperfeiçoados para desempenhar o trabalho de Deus. Irmão, você que já trabalha na obra de Deus, tá bom? Aqui tem umas pessoas que já trabalham na obra de Deus. Não fique achando que Deus aceita qualquer coisa não, que Ele não aceita. Está ouvindo? Deus não aceita qualquer coisa. Não é para a igreja, pode fazer de qualquer jeito, coisa nenhuma. Deus, Ele é exigente, meu querido. Você não sabe como Deus é exigente com as coisas dele. Estude lá como Deus fez a arca de Noé e veja os detalhes que Deus falou para Noé. E do jeito que Deus falou para Noé construir, Noé tinha que construir do jeito que Deus mandou fazer. Veja para a construção do templo de Salomão, as coisas minuciosas que Deus falava para construir, até a roupa do sacerdote, quem disse para ser feita foi Deus. A cor, o tamanho, o tipo de pedra, o tipo de costura, qual era a roupa que tinha que colocar embaixo da outra, um tamanho de uma, tamanho da outra. Deus era minucioso nas coisas. Olha quando Deus olha as ofertas, Deus só quer oferta boa, irmãos. Ovelha se tivesse com a cor feia, Deus não aceitava. Ovelha que tivesse uma perna quebrada, Deus não aceitava. Deus só queria o melhor, o melhor, o melhor e o melhor. E Deus exige dos seus trabalhadores o melhor. O melhor. Não venha fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Se for para fazer de qualquer jeito, fique no seu lugarzinho quietinho e num banco. Deus vai levantar outro, meu querido. Deus levanta outro. Não se preocupa não, porque a obra de Deus não para. Ela não para, aleluia. Se você não quer fazer, Deus salva um que faz, aleluia. Se você não quer se envolver, Deus salva um que se envolve, aleluia. Se você não quer converter almas, Deus levanta pessoas apaixonadas por gente. Mas a obra dele não para. Para. Não adianta ficar com o cara fechado, irmão. Deus pega você e bota no banco e levanta outro que tinha até menos capacidade do que você, que tinha até menos preparo do que você, aleluia. Mas Deus pega esta pessoa e capacita esta pessoa e usa para a glória e honra do seu nome. Qualquer pessoa, irmãos, que se torna membro da igreja, qualquer pessoa que se torna membro de uma igreja, você não é membro desta igreja, escuta, para ficar aí parado nesse banco, fofando nesse banco, não, você se tornou membro desta igreja, para trabalhar no reino de Deus. Deus não te trouxe aqui, viu, Suilã? Viu, queridinha? Deus não trouxe aqui para você ficar aí só se deliciando com as palavras, né? Não, Deus te trouxe para trabalhar. Deus te salvou para trabalhar, aleluia. Tem que trabalhar, irmãos. E qual é o trabalho que Deus quer de mim, pastor? Porque eu estou querendo fazer coreografia. Deus não mandou você fazer coreografia. E qual é o trabalho, pastor? Eu vou fazer louvor aí, pastor, porque eu quero louvar. Deus não mandou você cantar.
Não, eu vou fazer teatro aí, pastor. Deus não lhe chamou para fazer teatro, não existe isso na Bíblia. Música é arte, teatro é arte, coreografia é arte. Isso pode colaborar e deve ser feito. Não é ruim não fazer isso não. Mas Deus não lhe chamou para isso. Você pode cantar, você pode fazer teatro, você pode fazer coreografia, mas saiba de uma coisa, este não é a sua tarefa principal e nem o seu propósito real. O seu propósito real, sua tarefa real é converter almas e discipulá-las. Isso aí foi para que Deus te chamou, querido. Foi para converter gente. Diga comigo, fica de pé, diga comigo. Propósito da minha vida. A tarefa da minha vida é converter pessoas e ensiná-las a viver como Cristo viveu. Nós vamos orar, aleluia. Nós vamos orar. Você tem um grande desafio, ganhar almas. Eita, glória a Deus, aleluia. E não é pouca gente não, viu, irmãos? Deus vai te levantar para ganhar muita gente, muita gente, muita gente. E você vai ver, irmão, que você vai ter mais paz quando você começar a evangelizar. Quando você começar a ir lá naqueles hospitais aqui da cidade. Um grupo de mulheres, hein? Já pensou? Um grupo de mulheres aqui lá no hospital, aleluia. Lá na escola. Chegar lá na escola, aleluia, no colégio. Na faculdade. Falar, vem cá, eu quero falar com você. Eu quero falar de um Deus que eu sirvo e que eu amo. E que pode mudar a tua vida, porque Ele mudou a minha vida também. Aleluia. Eu quero ver Deus usando as idosas dessa igreja. Vocês não são isentas dessa palavra. Vocês também idosas, que já passou dos 50, dos 60 anos. Deus ainda conta com vocês. Vocês não morreram. Vocês estão vivas. Para fazer essa obra, irmãos, não é fácil não. Temos que ir na direção do Espírito Santo, com o fogo de Deus na nossa boca. Temos que receber a unção divina, porque senão nós não vamos conseguir. Não adianta querer evangelizar através de sabedoria humana. Não adianta. Não adianta. Temos que ir debaixo da unção poderosa de Deus. Então, querido, com teus olhos fechados, você vai clamar a Deus. Deus, derrama a tua unção na minha vida, Senhor. Derrama a tua unção na minha vida, Senhor. Derrama a tua unção na minha vida, Pai. Eu preciso ganhar pessoas para Ti. Eu preciso me envolver na sua obra. Eu preciso prestar serviço na sua obra. Eu preciso discipular pessoas. Eu preciso visitar pessoas. Eu preciso ganhar pessoas, ganhar almas. Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama teu fogo na minha vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ore macarama serianda labanala machado.